Gente, alguns vídeos atrás eu comentei sobre equipamentos de segurança. E um dos equipamentos que eu falei que eu não tinha era um intercomunicador. Até brinquei que a maioria dos meus amigos tem e é só Cardo. Parece que os caras são patrocinados pela Cardo, né? E aí eu resolvi comprar um Cardo PackTalk Edge, esse cara aqui, porque além de eu fazer a avaliação e falar para vocês como ele funciona, eu e a Camila pretendemos fazer avaliações de moto com a perspectiva do garupa, que é uma coisa difícil de ver na internet. E esse equipamento é o único que consegue fazer a gravação da nossa conversa já para a câmera. Então eu juntei o útil ao agradável, arrumei uma bela desculpa para falar para ela: vou comprar um intercomunicador. E é isso que vocês vão conferir hoje. Mas não sou eu que vou instalar esse cara aqui. Eu chamei ela. E por que que eu chamei você? Porque você não sabe ler nem o manual, né? Eu, Vai sair montando de qualquer jeito, quebrar o negócio antes de começar a usar. como bom homem, eu não leio o manual. E ela é a dona Juda. Ela tem uma empresa de pequenos reparos. Então, ela que instala as coisas aqui em casa, troca chuveiros, porque senão ela briga comigo. Então, vou largar na mão dela e vocês vão aprender com ela como instalar esse cara aqui. Bom, antes da gente começar essa tortura que vai ser fazer alguma coisa com ela aqui, me humilhando, o que a gente tem que fazer? Pedir pro pessoal dar um like, comentar, compartilhar esse vídeo, né, com alguém que possa se interessar. O HiPar, que é essa ferramenta nova do YouTube, que é um like turbinado. E lembrando, cada vez que vocês dão um like, ajuda a impulsionar o vídeo para mais 10 pessoas. A gente está aqui gastando nosso tempo, um do lado do outro, aqui tendo que conviver junto para fazer isso para vocês. Então, ajuda a gente aí. Então, vale lembrar que eu realmente comprei o equipamento. Mas foi muito bacana, porque eu joguei num dos grupos de WhatsApp que eu queria comprar, e o pessoal da Fiusa lá de Minas que me atendeu, foram super bem recomendados pelo grupo que eu estava, e me fizeram uma condição bem diferenciada, então recomendo vocês a entrarem em contato com eles. Puta, o pós-venda deles foi sensacional, postaram de um dia para o outro, no dia seguinte estava em casa, já me mandaram um manual em PDF, então assim, foi sensacional, mas isso não é um merchan. Eu paguei e vou falar o que realmente a gente pensa a respeito do equipamento depois quando a gente fizer a avaliação. Vou deixar os contatos deles aqui embaixo, então batam um papo, procurem eles, porque além de intercomunicador, eles vendem capacete, vendem roupa, vendem toda a linha de acessórios de equipamento de segurança e outras coisas para moto. Beleza? Então agora vamos para o unboxing. Eu tenho certeza que a primeira razão dele ter falado que eu vou fazer um unboxing era para ele não rasgar a caixa inteira antes mesmo de tirar ele daqui de dentro. Mas para que caixa? Eu não vou usar a caixa, eu vou usar o intercomunicador. Eu também acho, para que caixa? Mas quem gosta de guardar caixa aqui em casa é você. Olha que bonito. Bem legal, né? Aqui a gente comprou a versão que já vem dois, né? Tem uma versão que vem um só. Vem toda a parte de documentação, manuais. Esse aqui que eu vou ler, né? É. Só que não. Um adesivo. Opa, isso é legal. É, você vai pôr no quê? Não sei. Aqui são os alto-falantes. É o outro par de alto-falantes. E o mais legal, os alto-falantes são da JBL. Depois aqui tem as placas imantadas. Você tem duas opções, pelo que eu entendi, para instalá-lo. A placa, que é imantada, que vai presa num clipe, ou ela vai colada no capacete. Aqui estão dois microfones, os cabos para carregar, um clipe, um negocinho para colar. Esse daqui deve ser a pontinha, talvez, do microfone, os velcros, o álcool, e mais um velcro. Para beber? Acho que vai ser meio difícil. Você pode tentar ficar chupando o paninho ali. Dá certo. E aqui vem mais um kit, ó, com a presilha, a parte que vai colada, microfone, álcool e mais um monte de velcro. É só isso? Só isso. Simples. Então vai ser Você fácil. já sabe montar sozinho agora? Não? Não? Então vamos lá? Vamos. Então a gente vai começar. Aqui eu vou instalar em um capacete só, porque a gente tem capacetes muito parecidos. Mas no meu é porque eu gosto de ouvir música. No dele, para eu avisar onde tem radar.
Eu vou ficar ouvindo você reclamar bastante, né? Eu quero ver você pedir para eu pôr seus pontos na minha CNH. Eu vou te falar isso também. Só instala aí, vai. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é retirar aqui essa proteção. A maioria dos capacetes dá, né, para tirar, então facilita. Se no seu não der, dá para passar também a fiação depois escondidinha aqui por trás. Mas No caso desse vamos capacete, facilitar é a só vida, ir né? puxando as travinhas. Ele tem as travinhas plásticas. De preferência com cuidado, né? Para não quebrar a travinha, depois nunca mais conseguir travar ela de volta. E se alguém tiver curiosidade sobre esse capacete, sobre o Scorpion X, eu tenho um review completo dele aqui. Aqui no meu, eu também ainda vou retirar essa parte, porque fica mais fácil para eu passar os fios. Mas se no seu não der para tirar essa última parte, dá para passar a fiação aqui por dentro antes de instalar de volta o forro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é instalar os velcros aqui na parte de dentro. Nos capacetes tem um recuo aqui, que é justamente para colocar os fones de ouvido. Um de cada lado. Aí eu vou colocar o lado esquerdo primeiro. O esquerdo é o lado do fio mais curto. Eu vou colocar ele aqui primeiro. E vou colocar o direito aqui, que é o lado mais comprido do fio. E aí toda essa fiação aqui, ó, eu posso esconder, no meu caso, aqui por trás. Eu não vou prender ainda, porque eu não sei o quanto de fio eu vou precisar para chegar no restante dos equipamentos. Agora, eu vou colocar a base do lado de fora. A base, ela tem que ficar do seu lado esquerdo. Por quê? Você está acelerando, às vezes quer fazer alguma coisa no seu intercomunicador, você vai estar com a mão esquerda livre. Então, se você colocar do lado direito, você não vai conseguir fazer isso com tanta facilidade, apesar dele ter os comandos de voz também. A gente tem duas opções para colocar ele no capacete. A primeira é como se fosse um grampo, só que se a aba do seu capacete for muito grossa, no meu caso aqui, ó, ela é mais fina, então daria para eu colocar. Se for muito grosso aqui, ou não for tão flexível, você não vai conseguir usar esse, e aí vai ter que usar o de cola. Aqui, eu vou usar o de cola, então vou mostrar para vocês como que a gente faz. E eu prefiro o de cola também. Nada desse negócio da gambiarra aí. Primeira coisa que eu vou fazer, antes até de eu limpar, é ver aonde eu quero colocar ele aqui fora, né? Se eu quero deixar ele mais para frente, se eu quero deixar ele mais para trás, dependendo do modelo do capacete, você vai ter que ver onde ele tem uma melhor ancoragem para ele não cair, né? Porque ele vai ter que estar o mais preso possível. Eu vou recorrer aos meus universitários para ver aonde que ele quer que eu coloque. Eu quero, isso, mas aqui assim, não Então, quero muito para frente. no caso do seu capacete, tá vendo que ele tem um degrau bem aqui, ó? Uhum. Acho que se eu colocar nesse degrau, ele não vai ter uma ancoragem tão boa. Então, eu vou ter que pôr ou depois ou antes. O que você prefere? Aqui. Tá. Então, eu vou limpar agora aqui a superfície para colocar ele e não ter nenhum problema. E aí, lembrando que ele tem um lado certo também, tá? Essa aqui é a parte de cima, aqui é a parte de baixo, porque depois a base vai encaixada bem aqui. Vamos limpar aqui primeiro. Tem que deixar ele secar bem antes de fazer a aplicação, tá? Quando você colocar, é bom dar uma pressionada. E aqui, no manual dele, não fala quanto tempo eu tenho que deixar essa cola agir antes de eu prender isso daqui. Mas tem que deixar agir, tá? Assim como, por exemplo, o gancho adesivo, né? Você vai instalar na parede, você só instala, já sai pendurando as coisas, o negócio despenca. Não pode. Tem que deixar agir, normalmente 30 segundos, 1 minuto. Eu vou deixar ele aqui agindo enquanto vou mostrando outras coisas para vocês. Enquanto ele age aqui, a gente vai escolher a posição do microfone. Uma coisa que a gente percebeu aqui nesse capacete, como tem a válvula de ar e a saída de ar, o microfone não vai caber aqui no meio. Então, eu vou deslocar ele um pouquinho aqui para o lado esquerdo, aí a fiação vai ficar próxima, né, aqui do suporte, e não vai atrapalhar o funcionamento das outras duas partes. Microfone instalado com sucesso. Ou seja, agora eu vou ouvir ela falar. Tô lascado. Nem te responder. Não vou largar você instalando isso aqui sozinho. Sabe o que é pior, gente? Eu
tenho ela e mais duas em casa. Se o seu capacete for escamoteável, aí você vai usar esse tipo de microfone, tá? Aqui não é o nosso caso, então por isso que eu já fui direto para a instalação desse outro aqui, que tem o fiozinho e não tem a haste. E uma outra coisa importante sobre esse tipo de microfone, ele tem essa pequena setinha aqui. Quando você for posicionar isso dentro do seu microfone, essa setinha tem que estar virada para a sua boca, para ter uma melhor qualidade de som. Ou seja, eu vou ouvir você reclamar em altíssima definição. Agora então eu vou colocar o suporte aqui, ó. É legal dar uma erguidinha na haste para ele entrar direitinho aqui, tá? E não ter que forçar, quebrar. Né? Pode fazer as coisas com jeito, com amor, carinho, não de forma bruta. E aí agora eu vou plugar primeiro o microfone. Tem lado certo para fazer o plug, ó, tá vendo? Senão não vai encaixar. Ele faz um clique. E aí vou plugar os fones de ouvido. Também fez um clique. Agora que os fios estão todos plugados, eu vou esconder o máximo de fio possível aqui por dentro. E aí, enquanto eu encaixo essas partes, já eu mostro para vocês como é que eu vou colocar ele aqui na base. E aí agora eu vou mostrar para vocês como é que encaixa ele aqui. Atenção nessa pecinha aqui, ó, porque é esse movimento que vai fazer soltar ele quando você precisar. Para encaixar, ó, é só isso. O ímã dele é super forte, então ele já segura. Você acha que se a gente tiver a 280 isso não solta? Se você resolver chegar a 280 comigo em cima da moto, a hora que você descer, você é um homem morto. E aí, para soltar ele daqui, aquela travinha que eu tinha mostrado, ó, para vocês, você vai apertar ela para baixo e vai deslizar ele para frente. E aí, essa travinha aqui, ó, você vai apertar ela para baixo, vai deslizar ele um pouquinho para frente, ó, e ele já vai escapar. Segura para não fazer ele voar. Então, gente, depois que você instalou tudo, vem a parte mais divertida. Brincar com o brinquedo novo. E aí, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar ele para carregar. Ele dura 13 horas, tempo de carregamento é em torno de, dependendo do teu carregador, de 2 a 3 horas, e ele dura 13 horas. E baixar o aplicativo da Cardo. Isso. Depois que baixou o aplicativo, ele vai pedir para você fazer um registro, né? Colocar lá seu e-mail, seu nome, etc. E ele vai pedir para atualizar. No meu caso aqui, eu já atualizei. A atualização é rápida, levou em torno mais ou menos de uns 7 minutos, vai. E aí sim, a gente pode começar a brincar, tanto com o aplicativo quanto com ele. O legal é que assim, é tudo over the air, você não precisa conectar cabo, nada para fazer a atualização. Então, ele baixa tudo no aplicativo do celular e depois transmite isso para os intercomunicadores. E o que eu achei legal é que, assim, no nosso caso, a gente tem o PDF, né, que já veio com todas as funções básicas. Ele é bem intuitivo, mostra tudo passo a passo, bem direitinho. Dentro do próprio aplicativo também tem um vídeo, aqui não sei se dá para ver aqui pequenininho, já com um tutorial básico também. Então, isso ajuda bastante, né, na utilização. E depois tem um manual mais completo, se você quiser se aprofundar um pouco mais, mas eu nem vi a necessidade, só com esse básico já dá para acessar tudo. E acho que é legal, mostra pro pessoal qual é o aplicativo. Ah, vamos lá, deixa eu pegar ele aqui. É o Cardo Connect, que chama. Ixi, pior que aqui dá para mostrar, será? Mostra ali, ó, você tem o braço mais É comprido. esse aplicativo aqui, ó, Cardo Connect. Vou abrir ele aqui. Então, é esse aplicativo. E agora o que a gente faz, então? Já que você é expert do negócio e leu todos os manuais. Eu deixei primeiro uma colinha aqui, o próprio manual básico dele, por quê? São muitas funções. É muito bacana, ele é bem completo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre para que funciona cada botão dele. A única coisa que eu fiquei triste dele é que quando você instala o aplicativo, você pode selecionar o idioma. Só que os comandos de voz só aceitam em inglês. Então, você vai ter que treinar aquele seu inglês enferrujado para poder. O Joel Santana que tem em você, agora é a hora de você dar um gás no teu inglês. Então, vamos lá. Eu vou até desligar o meu aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Para ligar e desligar... primeiro vamos falar dos botões básicos, né? Esse botão aqui, da pontinha, é o botão de mídia. Então, é ele que vai fazer os comandos, por exemplo, para a rádio, para suas listas de música e etc. Esse botão aqui de baixo é o que você acessa os comandos do celular. Então, para atender ligação, speed dial, essas coisas assim, vai ser por aqui.
Esse daqui de cima é o botão do intercomunicador. Então, para você falar com a pessoa que está com você, com as pessoas do seu grupo e etc, para ficar xingando, né, o seu marido e tudo mais. No dela, com certeza, em 2 meses isso aqui vai estar branco já. Eu vou usar comandos de voz. E aí aqui tem um botão de rolagem, tá? Ele vai para frente, vai para trás, ele seleciona vários dos comandos e ele também é clicável. Então, alguns dos comandos a gente vai utilizar por aqui. E para ligá-lo, a gente vai apertar o botão de mídia e o de celular, mais ou menos por 2 segundos. E aí ele vai ligar. Ligou? Claro que. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, então a luzinha verde está piscando, quer dizer que ele está ligado. Certo? Certo. E aí, depois disso, o que a gente vai fazer? Ele já conectou no seu celular? Ele já conectou no meu celular pelo Bluetooth aqui, ó. Ih, agora ele tá falando que não, porque eu desliguei, ó. Deixa eu religar ele, peraí. No meu celular. Mostra Então, lá o que ele tá procurando. Tá procurando aqui, a gente já fez o pareamento. E é muito legal que você pode dar um nome para ele. Então, se você está num grupo de 15 pessoas, para você saber com quem está falando ou com quem você quer falar. E aí, agora que eu liguei ele, eu vou parear. Então, eu já pus aqui o meu celular para buscar ele. E aí, eu vou apertar e segurar o botão aqui do celular por mais ou menos uns 5 segundos até ele piscar um LED azul e vermelho. E o importante, né? Ele até mostra aqui escrito que eles têm que estar próximos, tá? Não adianta você estar com o intercomunicador, sei lá, guardado ainda no seu armário e já querer sair ligando ele aqui, porque não vai funcionar, não. Se você já tiver com o fone, ele faz um barulhinho pra te avisar que ligou. E aí, agora eu vou ligar o Bluetooth do meu celular. Como eu já nomeei ele já automaticamente se achou aqui. E aí, ele vai procurar também dentro do aplicativo e vai mostrar. Tá variado. Ele falou aqui, fone conecta. O fone tá conectado. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, o botão de rolagem, ele aumenta o volume, você desliza para quê? E ele diminui o volume se você desliza para trás. Se você quiser silenciar ou ativar o microfone, aí você tem que apertar o botão de mídia e esse botão de cima, só um clique. Puta, vai ser difícil fazer isso o tempo todo com as 2 mãos, né? Então, né, muito ruim. E eu vou precisar bastante. Não, pode usar o seu comando de voz, gracinha. Para você utilizar sistema de assistente de voz, né, como o Google ou como a Siri, você aperta o botão do celular uma vez. Ele já vai procurar o seu assistente. Se você gosta de escutar rádio, você consegue fazer as pré-definições de memória de rádio aqui. Então, ele se coloca, né, as rádios que você gosta, deixa tudo pré-definido. E aí, para ligar o rádio, a gente vai usar o botão de liga. Você aperta 2 vezes e ele vai te dar um sinalzinho de que a sua mídia está ligada. Tanto que ele está aqui, ó, fazendo uma chiadeira, você ainda não definiu. E provavelmente eu não vou utilizar a rádio, porque eu gosto de utilizar já as playlists, eu nem tenho que ficar me preocupando. Se eu for desligar, eu vou apertar uma vez e ele vai desligar o rádio. Apertar. E eu que pego. Ó. E o som da rádio ali é boa. A música é boa. É rádio ou sua playlist? É rádio. Eu acho que é sua... Não, acho que é sua playlist. Poxa, mas não sei. Tá muito doido, mas enfim. Os comandos, tanto para ligar a rádio quanto para ligar a sua playlist, são os mesmos, tá? Então, se eu não tivesse dentro do rádio aqui, ele provavelmente teria feito o que ele acabou de fazer sozinho, que é acessar a minha playlist. Se eu quiser pular para a próxima estação definida ou para a próxima música, eu vou só apertar uma vez o botãozinho e ele vai pular. Se eu quiser voltar para a estação anterior, ou se eu quiser voltar a música, eu vou apertar 2 vezes e ele vai mudar de música. Ó, viu? De novo. Pelo menos tá tocando aí Winehouse. E o medo de tocar um Backstreet Boys aqui, ó, a Avril Lavigne. Não, nossa orelha vou botar tocar Britney Spears. O Menudo, que você gostava, olha só. Se eu quiser fazer uma busca por estação, eu vou apertar 3 vezes. Aqui ele não vai funcionar porque ele já saiu do rádio, porque não tem nenhuma estação pré-definida. E para parar a busca, a hora que ele achar a estação, eu vou apertar uma vez e ele vai parar. Agora, na música, a mesma coisa, né? Os mesmos comandos. Eu vou apertar uma vez, o botão de para ligar.
Usa meu pai. Nossa, minhas playlists são boas, hein? Acho que você vai gostar de andar de moto comigo. Vou apertar uma vez o botão de rolagem para desligar, se eu quiser. Vou ligar ele aqui de novo. Se eu quiser ir para a próxima página, vou apertar uma vez aqui, ele já vai pular. Se eu quiser voltar, aperto 2 vezes e pode seguir as instruções de rádio. Se eu quiser mudar, eu estou escutando a música, daí no rádio, eu vou apertar e segurar o botão de mídia mais ou menos 2 segundos. E aí ele vai trocar. E ele vai crescer a cabeça, porque eu não sei nada. E para eu voltar é a mesma coisa. Eu vou apertar 2 segundos, ele vai voltar para a playlist. Às vezes foi por isso, então, que logo eu fui desligar, eu devo ter apertado segurando. Muito bem. Muito bem, eu Já estamos aprendendo. Agora a gente vai falar sobre os comandos para atender ligação. Deixa eu ligar para ela. Ele vai ligar pelo WhatsApp para eu atender aqui. Para atender uma ligação, é só apertar esse botão aqui de baixo e ele vai atender, ó. E dá até para escutar disso direitinho. Muito bom. Se eu quiser finalizar a ligação, eu vou apertar esse mesmo botão. Agora, se eu quisesse ignorar a ligação, vai que era a sogra ligando, é só deslizar o botão de enrolagem aqui para cá. Se eu ligar pelo WhatsApp, ele não ignora a ligação. Mas eu também descobri que eu consigo atender a ligação. Eu vou apertar o botão de enrolagem também, assim como eu atendo apertando aqui embaixo. Então, se a sogra ligar pelo WhatsApp, eu tô lascado. Vai ter que falar com ela. Se eu quiser rediscar o número que me ligou, eu vou apertar e segurar esse botão por 2 segundos. E ele vai rediscar sozinho. Olha lá. Ele já me ignorou sem estar usando o card. Então, esses são os comandos básicos, tá? Depois, na própria descrição do vídeo, a gente vai deixar todos os comandos de voz. Não são muitos. No manual dele também já vem bonitinho quais são os comandos de voz. Porque vai ficar mais fácil depois para vocês assimilarem. Então, eu tô falando todos os comandos, né? E lembrando que a gente vai testar ele em cima da moto, a gente comprou para isso, né? A gente comprou para fazer avaliação de moto conversando. Então a gente vai poder demonstrar isso e também falar o que a gente está achando dos comandos de voz. Mas eu, obviamente, pesquisei bastante antes de comprar e pelo menos os reviews que eu vi lá de fora, os comandos de voz funcionam perfeitamente. Se a gente for falar sobre o agrupamento, né? Que é falar com mais pessoas ou até falar um com o outro, a gente vai apertar esse botão aqui, segurar por 5 segundos e ele vai começar a piscar uma luz LED verde e vermelho. Se eu já tivesse com outro card aqui próximo ligado, ele daria uma luz roxa dizendo que o agrupamento foi feito com você. E é legal lembrar que esse agrupamento é feito pelo DMC, que é o sistema de mesh, né? Então é um sistema próprio da Cardo, no qual você consegue conectar todos os cardos juntos ali no grupo e fazer a gestão pelo aplicativo. Agora, se você tem um modelo antigo ou de outra marca que é só Bluetooth, dá para conectar, dá para colocar junto, mas ele não vai para esse formato mesh, ele vai ser conectado via Bluetooth. Depois de conectado no Bluetooth, se eu quiser silenciar ou reativar o som do grupo, eu aperto e seguro aqui por 2 segundos. Se eu quiser fazer um compartilhamento de chamadas, esse mesmo botão, depois que já estiver conectado, eu vou segurar por 2 segundos também. Aí, ele tem algumas características avançadas que a gente vai precisar usar o aplicativo para depois conseguir usar nele. Então, por exemplo, eu vou definir agora um parceiro de compartilhamento. Então, eu vou vir aqui no botão Intercom, vou clicar, vou adicionar um novo passageiro. Aqui ele não vai aparecer ninguém ainda, mas eu adiciono um novo passageiro. E aí eu consigo adicionar até 16 dentro desse mesmo sistema. E aí, para eu finalizar, né, o compartilhamento, também de novo vou apertar e segurar aqui por 2 segundos. E aí agora, ó, justamente é isso, ó, definição de um parceiro privado. A gente vai lá no mesmo botãozinho aqui, ó, do Intercom. E aí eu consigo fazer a escolha, né, de um parceiro, ó, adicionar novo passageiro, por exemplo. E aí eu escolho se esse passageiro, se ele está no sistema do DMC ou se ele está via Bluetooth, né? Nele explicou que eu não preciso conversar só com quem tem card, dá para conversar com intercomunicador de outra marca. Pergunta, então quer dizer que se a gente sair várias pessoas junto com as esposas,
Vocês conseguem criar um grupo só para vocês e a gente só pra gente? Claro que dá. A gente vai xingando vocês, a orelha vai arder o caminho. Ai, que bom. A vida não é tão miserável assim. Mas eu também, senhor. Eu também. Então aí lá a gente vai adicionar, né, os membros do grupo, e aí ali a gente consegue até escolher quem que vai ser, por exemplo, a pessoa que às vezes eu quero falar no particular dentro daquele mesmo grupo. Ah, então você pode ir falando mal de mim pra outra pessoa. Para uma só, se eu quiser. Ah, Olha só, que legal. que maravilhoso. Para eu finalizar, né, o compartilhamento, também de novo vou apertar e segurar aqui por 2 segundos. Se eu for iniciar uma conversa privada, eu vou apertar só uma vez, assim. Eu vou apertar e segurar. Consigo adicionar, né, quem vai ser o passageiro daquela viagem para isso, porque eu também não consigo ficar mudando esse passageiro. Se eu quero iniciar a conversa só com esse passageiro, eu vou apertar 3 vezes. Aí ele vai achar o meu passageiro privado, né, que é o cristão. Aí ele vai ter outras características avançadas, também necessitam de pré-configuração. Então a primeira dela vai ser a definição de descarga rápida. Para que serve essa definição de descarga rápida? Justamente porque, por exemplo, se você sofre um acidente e alguém percebe, né, tá com esse comunicador, ele vai conseguir ligar, talvez, para o seu contato de emergência. É legal. E eles lançaram uma versão nova agora, que é o Pro, e ele tem já essa função automática. Então ele detecta a queda e você deixa pré-definido para quem é para ligar, o número de emergência. Então ele já faz tudo isso sozinho. É muito legal, mas ainda não tem uma versão com 2 intercomunicadores. Então, vamos lá. Eu defini o meu contato. Descarga rápida. Vou clicar em telemóvel e aí ele vai me mostrar aqui uma Telemóvel. Mas o que tá escrito aqui, ué? Não deve ser o celular, tá escrito telemóvel. Eu adoro essa galera que quer traduzir as coisas para português para trazer para o Brasil e me dá uma dessa. É legal, viu? É porque aí que tá. Ele não tem opção de português Brasil. Ah! Português Portugal. Ora, pois, então, telemóvel. Então vai ter que ser telemóvel e contente com isso, certo? E aí aqui você consegue definir 4 contatos. Aqui você tem provavelmente os comandos de voz para cada um dos contatos direitinho, porque aí você não precisa ficar acessando isso daqui. Aí, se você quer fazer uma chamada de descagem rápida, ele vai pegar aqui e vai apertar 2 vezes e ele vai direto para sua lista de contatos. Agora a gente vai falar sobre pareamento de GPS. Se eu quisesse fazer esse pareamento, eu vou apertar o botão aqui de baixo por 5 segundos até ele piscar esse LED vermelho e azul. E aí ele vai me dar um comando aqui no fone, avisando que ele está fazendo esse pareamento. Se eu conseguir achar, eu vou apertar aqui uma vez e ele vai piscar já a luz vermelha e verde, avisando se está tudo certo. E aí você consegue selecionar pelo aplicativo o que você quer variar. Se é o seu GPS, se é aquele que já vem direto na moto. E a gente vai fazer o pareamento dele, como esse é o comunicador mais antigo, só dá para fazer via Bluetooth. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro entrar aqui, ó, pareamento de intercomunicador, intercom. Vou clicar aqui no Bluetooth. E aí ele vai achar para te dar as opções, tá? E aí você vai fazer do mesmo jeito. Vai iniciar e finalizar intercomunicador, dando um clique, né, no botão. E na hora que você quiser desligar ou o outro piloto quiser conectar ou desligar, ele vai apertar 2 vezes. Aí você também tem algumas opções, por exemplo, se você precisar reiniciar ele, né, por alguma razão você vai perdeu, né, tá fazendo as funções que você precisa, você vai apertar o botão de mídia e de intercomunicador, vai pressionar por 10 segundos, aí ele vai reiniciar. E se você precisar fazer restauração de fábrica, você vai apertar o botão de mídia, intercomunicador e de celular e vai segurar por 10 segundos. Eu adoraria que ela tivesse uma função assim também. 3 botões, reinicia, restaura de fábrica. Aquele tempo bom. E aí a última coisa que a gente vai mostrar para vocês é um pouquinho dos comandos de voz. Então vamos lá. Hey Cardo, music on. Music on. Uau! Hey Cardo, volume up. 1, 2, 3, Tá escutando? Hey Cardo, music off.
Music off. Hey Cardo, redial number. Redial number. E ela chamada está ligou pro último número que me ligou. Deixa eu ver o que mais. Hey Cardo, radio on. Radio on. 87.5. Hey Cardo, next station. 87.5. É porque a gente não tem nenhuma configurada ainda. Então, hey Cardo, radio off. Então, gente, como vocês podem ver, funciona bem. Funciona. Tô impressionada. Quero ver a hora que eu estiver em cima da moto. Quero dar um desse pro Joel Santana e ver ele usar isso aqui. Bom, gente, então tá aí. A gente fazendo esse unboxing, mostrando pra vocês como é que usa isso aqui. E a gente vai fazer um review agora em cima da moto e os nossos vídeos deverão ser todos gravados usando esse equipamento. Então vamos ver como será daqui pra frente. E agradecer de novo o pessoal da Fiusa Motorsport que ajudou a gente na compra aqui. Vou deixar os contatos deles. E vocês, para variar, deem um like, porque ó o que eu comprei do meu bolso. É o leitinho das crianças. Eu tive que enfrentar ela, que ficou pé da vida. Então, assim, o mínimo que vocês fazem é dar um like e compartilhar esse vídeo. Então, hypar logo, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Fica assistindo em loop e ajuda a gente. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, até mais.